11h01 da manhã, vamos falar um pouquinho de COP27. Os líderes mundiais estão participando da cúpula do clima lá no Egito. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, alertou que o mundo se encaminha para um inferno climático. Então é por isso que a gente vai até lá conversar agora com o Matias Brotero, nosso enviado especial. Matias, o que já foi discutido aí na COP? Eu quero que você conte também o que esperar da participação do Brasil. Traga as atualizações para a gente. Muito bem-vindo, viu? Tudo bom, Evandro? Uma ótima tarde para vocês, acredito já, né? Porque aqui a gente fala já são 4 horas da tarde e a todos vocês que nos acompanham aí na CNN. Evandro, são mais de 44 mil pessoas atendendo a COP27, dezenas, centenas de reuniões aqui ao mesmo tempo, então a gente pode esperar muita coisa de diferentes países, inclusive do Brasil, mas há um ponto em comum, que é a mitigação, a adaptação climática, e isso inclusive foi uma parte do discurso de Antônio Guterres, secretário-geral da ONU. Ele acredita, por exemplo, propôs que metade da arrecadação financeira para clima, para meio ambiente, seja direcionada à adaptação. Eu queria acrescentar ao que você trouxe no início, né, Evandro, que a gente está numa estrada para o inferno climático e, de acordo com o Antônio Guterres, com o pé no acelerador. Ele falou que a gente está com uma escolha difícil agora de trabalhar juntos para reduzir as emissões ou condenar as gerações futuras à catástrofe climática. E aí, nesse discurso dele, nesse primeiro dia, para contextualizar aqui quem está acompanhando a gente, no qual os líderes dos países, líderes de governos, fizeram discursos, Antônio Guterres defendeu que países desenvolvidos financiem os países em desenvolvimento para que haja uma troca entre os combustíveis fósseis e as energias renováveis. Importante contextualizar que ele também citou a responsabilidade da China e dos Estados Unidos. Os chefes desses dois países não estiveram hoje aqui no discurso dos líderes. Evandro. Matias, eu queria falar um pouquinho sobre participações que já foram registradas aí, como, por exemplo, do ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, que chegou a citar a Amazônia. E, inclusive, eu queria que você contasse, então, o que ele disse e se tem a ver com o fato agora de uma nova presidência assumir o poder em 2023. Vamos continuar de onde a gente estava falando, Evandro, sobre Joe Biden não ter vindo para cá. Ele pretende vir na semana que vem, já no caso de Xi Jinping, presidente da China, não há previsão de que ele venha para cá. Mas Al Gore, que foi vice-presidente dos Estados Unidos, ele fez um discurso, né, na condição de um dos porta-vozes do meio ambiente, uma referência na defesa ambiental, e citou o Brasil como um dos países que buscam sair da condição do meio ambiente afetando a população, né, de maneiras de mitigar e se adaptar em relação aos impactos climáticos causados, por exemplo, pelo aquecimento global. Al Gore disse, portanto, que existe uma base para a esperança e que alguns dias atrás as pessoas no Brasil escolheram parar com a destruição da Amazônia. Aí ele cita a Austrália também e cita o próprio país dele, ou seja, ele utilizou aí a Amazônia brasileira, né, e a maneira com que o Brasil se aproximou nos últimos dias como referência para um fortalecimento, uma revigoração climática. Vamos contextualizar mais sobre o Al Gore e também sobre essa fala dele. É importante lembrar que agora presidente eleito Lula vem focando bastante os discursos dele, inclusive durante a campanha, na defesa ambiental, no meio ambiente. O presidente Jair Bolsonaro não esteve aqui hoje, né, nesse dia em que líderes falam sobre o que os países podem fazer nas contribuições nacionalmente, nas NDCs, mas o presidente Jair Bolsonaro esteve aqui. Na semana que vem ele deve enviar um representante, Joaquim Leite, ministro do Meio Ambiente, deve vir para cá na semana que vem. Mesmo assim, um afago em relação à eleição do presidente Lula e uma expectativa sobre a vinda dele para cá também na semana que vem. Antes de encerrar, Evandro, queria mostrar um pouco para vocês, porque a gente fala tanto aqui da COP, né? Estou falando para vocês de 44 mil pessoas participando aqui, mas acho que para ter uma dimensão, só mostrando mesmo, né? Essa é só uma pequena sala aqui, com várias pequenas salas menores ainda de reuniões, nos quais os países, governos, organizações não governamentais podem se reunir para tratar de assuntos voltados ao meio ambiente, né? Aqui você tem algumas pessoas falando em prol do meio ambiente que foram gravadas, e para cá
a gente tem o plenário 2, que é um dos principais plenários onde houve a inauguração, o início da COP27 ontem. Eu tive a oportunidade de acompanhar os discursos do ministro das Relações Exteriores do Egito, que agora assumiu a condição de presidente da COP27. Ele recebeu de Alok Sharma, que era presidente lá em Glasgow. Então, de um lado desse pavilhão você tem um plenário muito importante, no qual agora nesse momento as pessoas podem acompanhar os discursos. Desse lado, salas de reunião. E se a gente segue para o outro lado, a gente pode ir para os outros complexos. São 4 pavilhões, um local imenso para abrigar essa quantidade de reuniões de tantos países. Mais uma vez, são 44 mil pessoas aqui dessa vez e cerca de 120 líderes discursando hoje. Evandro.